Pensem nisto por um momento. O que é que poderá ligar soldados em combate, a tentação de Cristo no deserto e estrelas da música pop? Parece uma ligação impossível, não é? Bem, a resposta é um único texto antigo. Hoje vamos mergulhar na história do Salmo 91. E a grande questão que se impõe é: como é que um poema com talvez 2500 anos ganhou o apelido de Oração do Soldado? A verdade é que o seu impacto cultural é muito, mas muito maior do que se possa imaginar à primeira vista. E é exatamente isso que vamos explorar. É uma lista, no mínimo, surpreendente. Tropas americanas em combate, o diabo numa passagem bíblica, Madonna numa digressão mundial, bandas de metal. Como é que um único texto consegue unir mundos tão diferentes? Para percebermos este puzzle, temos de voltar atrás no tempo, lá para as suas origens. Então, vamos começar pelo princípio de tudo. A nossa primeira paragem são as suas raízes antigas, porque é lá que encontramos a promessa poderosa que está mesmo no coração deste salmo. Ok, então o que é, afinal, o Salmo 91? Basicamente, é o 91º salmo do livro dos Salmos, e o seu nome em latim é que habita. A sua função é muito clara. É uma oração que pede proteção, muito usada em tempos de grande dificuldade. Mas quem a escreveu? Pois essa é uma pergunta que já tem séculos de debate. E as teorias são fascinantes. A tradição judaica aporta para Moisés, que o teria composto no dia em que o tabernáculo ficou finalmente pronto. Por outro lado, a tradução grega antiga, a Septuaginta, atribui a autoria ao rei David. Agora, independentemente de ter sido o libertador ou o rei guerreiro a escrevê-lo, o que realmente importa, o que lhe dá esta força que atravessa os milénios, é a sua mensagem. E que mensagem é essa? Olhem só para a força destas palavras. É uma promessa muito clara de proteção divina contra todo o tipo de perigos, os que se veem e os que não se veem. Com uma linguagem assim tão poderosa, não é de admirar que se tenha tornado num verdadeiro escudo espiritual. E essa ideia de escudo não é apenas uma metáfora. Na antiguidade, a crença no seu poder era tão literal que o salmo era recitado para afastar demónios. E mais do que isso, as suas palavras eram mesmo gravadas em amuletos de proteção. A partir daqui, o passo para o seu uso em rituais sagrados mais formais foi muito pequeno, como se pode imaginar. E foi exatamente isso que aconteceu. De um objeto de proteção quase pessoal, o salmo evoluiu para se tornar uma peça central nos rituais e no culto, tanto no judaísmo como no cristianismo. No judaísmo, por exemplo, o seu papel é muito solene. Num ritual fúnebre, é recitado 7 vezes enquanto os portadores da urna se aproximam da sepultura, parando a cada recitação. Mas não é só em momentos de luto, também faz parte das orações diárias e é muitas vezes dito como uma prece de proteção antes de se iniciar uma longa viagem. Agora, se passarmos para o Novo Testamento, a história do Salmo dá uma volta completamente inesperada e muito dramática. Ele aparece num dos momentos de maior tensão de toda a Bíblia, a tentação de Cristo no deserto. É um verdadeiro confronto. O diabo, para tentar Jesus, cita precisamente o Salmo 91, desafiando-o a testar a promessa de Deus de que os anjos o iriam proteger. Mas Jesus responde usando outra passagem da Escritura, afirmando que não se deve pôr Deus à prova. Este momento, este autêntico duelo de versículos, solidificou para sempre a importância do Salmo dentro da narrativa cristã. Mas a influência do Salmo não ficou presa aos textos sagrados. Pelo contrário, as suas imagens, tão fortes e vívidas, saltaram para o mundo da arte e da música, tornando-se um verdadeiro marco cultural ao longo dos séculos. Vejam este exemplo. O versículo 13 diz: "Pisarás o leão e a cobra". Esta imagem foi interpretada de forma muito literal na arte medieval. Tornou-se num símbolo recorrente e extremamente poderoso do triunfo de Cristo sobre as forças do mal, com inúmeras representações dele a pisar literalmente estes animais. E na música? Bem, aí a sua influência vai de uma ponta à outra do espectro. Temos o compositor clássico Félix Mendelssohn a usá-lo num motete, depois damos um salto à cultura pop e encontramos a Madonna a usar uma parte na introdução da sua MDNA Tour. No rock, Sinéad O'Connor batizou um álbum inteiro como The Lion and the Cobra,
No metal, a banda Soulfly tem uma faixa chamada Salmo 91. E claro, em inúmeros hinos religiosos. É simplesmente impressionante esta viagem de texto sagrado, a fonte de inspiração universal. E toda esta viagem dos amuletos antigos até às digressões de estádio traz-nos de volta à pergunta com que começamos e à identidade mais famosa deste salmo nos dias de hoje. Exatamente. O Salmo do Soldado, ou a Oração do Soldado. Este nome não surgiu num seminário ou numa igreja. Nasceu no meio do caos, nas trincheiras e nos campos de batalha. Foi adotado por militares que, perante o perigo mais extremo, procuravam nele conforto e uma espécie de escudo de fé. E é aqui que a história parece fechar um círculo perfeito. Pensem nisto. As mesmíssimas palavras que há milhares de anos eram gravadas em amuletos para proteger contra demónios, são hoje impressas em bandanas de camuflagem e distribuídas a soldados. O meio mudou, o contexto mudou, mas a necessidade de proteção e a esperança permanece a mesma. Então, o que é que dá a um texto antigo este poder, esta relevância que atravessa milénios? Se calhar, a resposta é bastante simples. É porque ele fala diretamente a um dos nossos anseios mais humanos e universais: a busca por esperança e por um refúgio seguro contra o medo. A incrível jornada do Salmo 91, de uma oração antiga a um hino de soldado, lembra-nos de algo muito importante. Os textos e as ideias que fundaram as nossas civilizações não são peças de museu. Estão vivos, estão aqui, profundamente entrelaçados naquilo que somos hoje. E fica a pergunta no ar: que outras ideias antigas se escondem à vista de todos, a moldar o nosso mundo de formas que talvez ainda nem tenhamos percebido?